Fala aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? O bull market continua vivo. Tivemos ótimas notícias nas últimas 48 horas referentes à inflação dos Estados Unidos. Porque na segunda-feira o clima e o sentimento do mercado era de extremo medo, onde tínhamos muitas altcoins e o próprio Bitcoin corrigindo bastante, mas agora nós tivemos uma recuperação. Mas acredite em mim, esse não é o momento de ficar complacente e segurando altcoins na sua carteira. Na verdade, agora é um momento muito valioso para você revisitar as moedas que você tem no seu portfólio e ver quais realmente fazem sentido e quais não fazem mais sentido manter e migrar de narrativa. Porque eu realmente acredito que se você quiser ter sucesso daqui para frente nesse mercado, você realmente tem que fazer esse tipo de coisa. Nos últimos vídeos eu mencionei que eu estava procurando aumentar o meu caixa e também ter uma posição mais protetiva. Eu ainda sigo com esse pensamento mesmo depois dessa recuperação, inclusive vou aproveitar essas altas e essas recuperações para migrar algumas altcoins para a caixa e outras para Bitcoin, e algumas altcoins eu vou mudar de narrativa. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Eu só peço que você deixe aquele like aqui embaixo na confiança se você sabe que o conteúdo é de qualidade. Fechou, dupla? Então deixa o like aqui embaixo, e se você não é inscrito, espera até o final, veja se faz sentido o que eu falei, aí sim você deixa o like e se inscreve no canal. Então vamos lá. Então no dia 14 de janeiro tivemos a divulgação do primeiro dado que era muito importante para uma continuação de alta ou nós entraríamos em correções maiores. O mercado ele estava precificando dados terríveis, dados muito negativos sobre a inflação dos Estados Unidos. No dia 14 tivemos a primeira divulgação dos índices de preço do produtor. Então, a projeção do mercado era de 0,4% e o índice veio 0,2%, ou seja, metade abaixo do que o mercado esperava. Ou seja, a inflação não estava tão ruim naquele cenário péssimo do mercado, mas ela não significa que está boa, tá? A inflação ainda é ruim nos Estados Unidos. Então, sobre isso nada mudou, mas isso daqui já foi positivo, e aí vimos uma recuperação, onde o Bitcoin estava em 90k. Eu tinha mandado lá para os alunos, para os membros do canal, que eu estava comprando apenas Bitcoin nessa correção e estava focando menos em altcoins. E nós fizemos compras em 90k e depois o Bitcoin ele até se recuperou um pouco. Seguindo um pouco depois, no dia 15 de janeiro, quarta-feira, nós tivemos dados muito importantes, por isso que tem 3 estrelas aqui, que eram relacionados à inflação ao consumidor, o IPC. Então esse daqui também o mercado estava projetando já um cenário horroroso, porque a ideia de dezembro do Fed era terminar com inflação próxima de 2%. Mas esses dados aqui são referentes a dezembro, 2024 terminou com a inflação exatamente como o mercado esperava agora, que já era uma projeção bem ruim, ou seja, terminou em 2,9%, 0,9% acima do que era projetado pelo Fed. Então o dado ele veio de acordo com a expectativa do mercado, que já era bem negativa. Por isso que o mercado ele teve essas correções de forma antecipada à divulgação dos dados, e agora que os dados vieram realmente de acordo com a expectativa, nós tivemos uma manutenção dessa pequena alta de curto prazo. Mas lembrando, não significa que com essa alta nós voltamos para aquele contexto maior de alta. Nós ainda estamos em um bull market no curtíssimo prazo. Podemos continuar tendo altas durante o mês de janeiro, mas isso não significa que aquelas correções maiores, onde o Bitcoin pode chegar em 85, 80 mil e até 78 mil dólares, elas ficaram para trás. Na verdade, elas ainda podem acontecer num prazo maior, de alguns meses daqui para frente. Justamente porque a inflação continua sendo problema. Então, antes estava num período onde a inflação estava caindo cada vez mais, e nos últimos 3 meses tivemos essa inversão onde a inflação voltou a subir. E isso daí é bem ruim para aquela questão de corte de juros. Para a alta de cripto e para a alta de altcoins e também para ativos de risco, precisamos de juros caindo, inflação controlada, dólar caindo e títulos do tesouro de longo prazo caindo também. Um outro dado que também foi muito importante relacionado também à inflação é este daqui, o núcleo do índice de preços ao consumidor. Tem uma pequena diferença, do IPC, ele pega um dado mais geral de inflação, enquanto esse daqui é de forma específica de bens e serviços. Esse daqui o mercado também estava com uma projeção bem ruim de 0,3% e este, no caso, veio melhor do que o esperado pelo mercado. Isso também foi positivo e ajudou o Bitcoin a recuperar um pouco mais. Então ele tinha recuperado até 96 mil, depois da divulgação desses dados ele recuperou até 98, 99, eu quero ver ele superando 102 mil dólares para depois buscar os 110 mil agora no curtíssimo prazo. Então esse era um dado que estava relativamente estável e no mês de dezembro ele teve uma queda e no mês de dezembro ele teve essa pequena queda, o que foi muito positivo e muito bullish para o mercado. Só por essa diferença de 0,1% já tivemos uma mudança completa, principalmente no índice do dólar. Então o dólar, que está nessa grande tendência de alta, ele sobe, ele cai para continuar subindo, agora ele apresentou uma correção um pouquinho maior, só que ele ainda continua dentro do canal de alta. Então essa pode ser apenas uma queda para o dólar continuar se valorizando no futuro.
Então ele caiu 1,4% e tudo isso já movimenta bem ativos de risco. É bem favorável para o Bitcoin e para as altcoins. Mas como ele ainda continua neste canal de alta, isso não significa que o dólar, com esta correção que estamos vendo, vai continuar caindo no futuro. A tendência é dele se segurar aqui neste suporte, fazer um pullback para continuar subindo. Nós temos que acompanhar os dados que vão vir no futuro, né, para ver se o dólar enfraquece de vez ou se esta é apenas uma correção para o preço continuar subindo. Mas de qualquer forma, isso ajuda nessa alta que estamos vendo em altcoins e Bitcoin e por isso que esse é um momento bom para fazer uma realocação de carteira e não ficar passivo segurando algumas altcoins que, no geral, não vão subir tanto assim. Outra coisa acompanhada desses dados muito positivas foram os juros de 10 anos, né, dos títulos do Tesouro Americano. Então aqui são ativos teoricamente muito seguros e se eles estão se valorizando, isso quer dizer que o dinheiro que vai para ativos de risco está saindo do mercado e indo para ativos seguros. Então, depois da divulgação dos dados de hoje, vimos essa correção dentro dos títulos do Tesouro, o que também é muito positivo para o mercado cripto. Nós queremos ver esses títulos caindo, né, voltando a cair, porque isso também vai ajudar a aumentar aí a entrada de fluxo de capital em cripto e também em bolsa de valores e ativos de risco. Então, turma, é por isso que nós estamos tendo essa recuperação depois dessas últimas correções. O sentimento do mercado já melhorou um pouco, mas não quer dizer que tudo vai melhorar daqui para frente, porque lembra, a inflação ainda continua bem alta. Para nós dizermos que o cenário realmente melhorou, a inflação primeiro precisa continuar pelo menos estável, mas no futuro, para realmente ficarmos bem bullish, temos que ver a inflação voltando a cair. Aí isso abre espaço para cortar juros. Então essa alta de curtíssimo prazo ainda não quer dizer nada numa tendência maior. Bitcoin ele segue lateral, muitas altcoins ainda seguem em tendência de baixa e algumas poucas altcoins estão ganhando do Bitcoin. Então são nessas poucas altcoins que eu me concentraria agora e evitaria ficar segurando ou comprando outros tipos de narrativas. O próximo evento que nós temos que acompanhar é este daqui, ó, do dia 20 de janeiro, que também é mega importante, a posse do Trump. Vocês sabem que esse será o atual presidente dos Estados Unidos e ele é um presidente pró-cripto. E é a primeira vez que isso acontece na história. Ou seja, a posse do Trump no curtíssimo prazo pode trazer alguns catalisadores positivos que ajudem na manutenção dessa alta que estamos vendo, mas não quer dizer que vai mudar uma tendência de curto prazo. Só que, ao mesmo tempo, a posse do Trump, dependendo do que ele fizer dentro da economia americana, isso pode influenciar outros países e pode ser um marco histórico para a cripto. Ou seja, em 5 dias podemos ter um marco histórico, onde países maiores, né, já tivemos El Salvador fazendo a adoção de Bitcoin como uma reserva do país, alguns países africanos também fazendo isso, mas uma grande potência como os Estados Unidos, se eles começarem a adotar realmente o Bitcoin como uma reserva estratégica de valor, isso é um marco histórico para daqui 10 anos, 20, 30 anos, ser lembrado, né, por quem comprou o Bitcoin agora e segurou essa moeda. Então é por isso que, neste momento, eu estou fazendo essa realocação de carteira também. Porque nós sabemos que no curto prazo, algumas altcoins sim vão vencer o Bitcoin, mas no geral, no médio e longo prazo, nenhuma altcoin vai conseguir bater o Bitcoin. Ainda mais pela demanda que virá pela frente, pela moeda, né? Então eu sempre falo isso, né, que as altcoins servem para aumentar a quantidade de Bitcoin que temos e é por isso que eu estou fazendo uma parte da migração da minha carteira para Bitcoin também. Uma parte das altcoins estou convertendo em Bitcoin, outra parte vou converter em caixa, estou fazendo isso aos poucos, não é um movimento brusco de uma só vez, onde eu vendo tudo que eu tenho para converter em caixa, não igual muitos estavam falando nos comentários do último vídeo, é um movimento que eu faço aos poucos, ainda mais aproveitando essa retomada de alta, eu vou continuar fazendo esse movimento. Para quem é aluno e membro sabe o que eu estou fazendo e no momento eu só troquei uma única altcoin da minha carteira por caixa e também outras eu estou pensando em trocar por Bitcoin que não estão vencendo o próprio Bitcoin e eu estou correndo um risco maior do que segurando o próprio Bitcoin. Outra coisa mega importante é a saída do Gary Gensler na mesma data lá de entrada do Donald Trump, né? O Gary Gensler é um cara que é anti-cripto, né? Dificultou muitas coisas dentro do mercado de cripto e com o novo presidente da SEC isso também vai ser bastante importante para termos catalisadores em algumas altcoins de utilidade, como por exemplo Solana. A própria Link também pode ter catalisadores relacionados à posse de um novo presidente da SEC. Então essas moedas eu ainda sigo mantendo em carteira temporariamente. Mas com essa posse do Trump, né, já começa a surgir alguns rumores, né, de algumas falas que o próprio Trump ele falou em algumas entrevistas, quer tornar a América a capital mundial das criptomoedas e do Bitcoin. Então tudo isso vai começar a surgir vários rumores e notícias positivas para cripto. Mas lembre-se, o contexto maior da tendência de mercado está muito pautada na macroeconomia. Então, com essa inflação mais alta,
isso não significa que nós teremos uma alta infinita mesmo depois da posse do Trump. Nós podemos ter uma leve alta e o Bitcoin ainda, depois de uma alta chegando em 110, 115 mil dólares, ele ainda assim ele pode corrigir até os 85, 80 mil dólares naquelas regiões que eu falei algum tempo atrás. Também existem alguns rumores circulando aí, principalmente no Twitter, né, de que o Donald Trump ele vai confirmar assinaturas já na primeira semana de ordens para a compra de Bitcoin, mas isso daqui é uma pura especulação, não dá para saber o que realmente vai acontecer, mas vale muito a pena acompanharmos a posse dele no dia 20. Faltam menos de 5 dias para isso daqui acontecer. Então, como eu falei, esse é um momento de realocação de carteira para aproveitarmos essa recuperação para ninguém vender em fundo, né? Porque muita gente vendeu desesperado no fundo do mercado, mas geralmente esse não é o melhor momento de venda, né? Nos dias de grande correção. É melhor vender nos dias de retomada de alta ou nos dias de pullback. Então agora, para onde eu estaria de olho? Principalmente na narrativa de DeFi AI. Essa é a principal narrativa nesse momento e que vem ganhando maior valor de mercado. Então, se nós pegarmos aqui uma tendência da própria narrativa de AI de 2020 a 2021, repare no boom que essa narrativa teve nesta região aqui e depois teve um grande crescimento. Nós estamos vendo algo muito parecido nesta narrativa de DeFi AI, onde basicamente é uma junção de duas narrativas. A narrativa de AI com DeFi, né? Para quem não entendeu ainda a sigla. E se nós dermos uma olhada aqui nas narrativas que vem ganhando maior valor de mercado, nós temos primeiro aqui, ó, DeFi.ai disparado lá, ganhando maior volume de negociação, maior entrada de capital, está dentro dessa narrativa. Em segundo lugar, tem o próprio DeFi, depois derivativos, DePIN e DEX está praticamente no 0 a 0. As narrativas que estão tendo maior saída de capital nessa última semana são AI, privacidade e sweet spot. Então, boa parte do dinheiro que está saindo de AI está entrando para DeFi.ai. Por isso que é uma narrativa que vale a pena ficar de olho agora e uma das poucas altcoins que eu acredito que ainda vão ganhar do Bitcoin nas próximas semanas. Então, se nós pegarmos aí as principais vencedoras desse último rally de alta, todas fazem parte dessa narrativa de DeFi.ai. Então, estes são alguns exemplos. É claro que eu não analisei a fundo, por exemplo, esses projetos aqui, mas são moedas que estão ganhando do Bitcoin nestas últimas semanas. Então, por isso que eu falei que este é o momento de repensar as moedas que você quer carregar no seu portfólio e ver se realmente tem alguma que faz sentido continuar segurando ou se é melhor trocar por caixa, Bitcoin, ou trocar por outra narrativa de altcoins. Inclusive, foi dentro dessa mesma narrativa que nos últimos 7 dias eu consegui aproveitar uma alta dentro da Rayeno, né? Uma moeda que faz parte da narrativa de DeFi.ai, peguei uma alta de 147%. Eu tinha mandado isso daqui no grupo dos alunos e também dos membros, e depois eu mandei, né, que eu estava fazendo a realização. Acabei de fazer a realização da Eno e converti em caixa e aos poucos reduzindo o risco da minha carteira. Então, este é o meu posicionamento atual. Repare que eu não estou focando tanto assim em aumentar em porcentagem da carteira o número de altcoins. Eu estou apenas realocando o que eu já tenho investido. Agora, outra narrativa muito importante também que está ganhando bastante do Bitcoin nos últimos dias e semanas é dos agentes de IA, principalmente relacionados à infraestrutura. Não o agente de IA especificamente, mas os relacionados à infraestrutura, construção. A maior desse nicho, né, é a própria Virtual, que era uma moeda que tínhamos em carteira, realizamos lá próximo de 4,80, utilizando piscinas de liquidez. Eu mostrei numa aula na semana passada aqui no canal mesmo, que eu tinha feito esse movimento, tinha avisado os membros e os alunos da RCC, e agora ela está apresentando também uma leve recuperação, só que a Virtual já se encontra em uma resistência, e lembrando que ela já é uma moeda com valor de mercado bem alto. Então, por mais que ela já tenha se recuperado, de certa forma, da queda, ela ainda segue fazendo topos mais baixos do que os anteriores e fundos mais baixos também. Então, ela está dentro deste contexto mais lateral e com uma chance maior de cair. Ela estava dentro deste canal de baixa, né, traçado por essas duas linhas na diagonal aqui em paralelo. Ela conseguiu romper o canal de baixa aqui, só que agora ela já se encontra numa resistência e o risco de entrar em Virtual é grande nesse momento. Vale a pena apenas ficar de olho na Virtual e lembrando que ela já tem um valor de mercado muito grande e o seu ganho não vai ser tão grande assim se comprar Virtual nas próximas semanas, né? Outra moeda que também faz parte dessa mesma narrativa, já tem um valor de mercado menor, AI16Z. Muitos alunos pegaram ela lá atrás, quando ela valia frações de centavos. Eu não peguei essa alta aqui, mas ela também é uma moeda que vale a pena ficar de olho. Apesar dela estar fazendo topos cada vez menores, né, ela ainda pode ter uma leve recuperação nessa retomada de alta do mercado.
e é uma das poucas altcoins que segue vencendo o Bitcoin nessas retomadas. Então são moedas para não segurar tanto tempo, mas para aproveitar essa retomada de alta. Outra moeda que aí sim está fazendo uma tendência de alta mais bonita, né, que eu inclusive tenho alunos que compraram ela, eu falei que vale a pena manter ainda essa moeda. Na segunda-feira, quando a gente estava vendo aquele mercado derretendo feio, essa daqui era uma das que valiam a pena segurar, é a AIXBit. Então, ela também é de infraestrutura relacionados a agentes de IA e ela segue fazendo topos e fundos ascendentes, ou seja, ela está dentro de um canal de alta, diferente de muitas altcoins que estamos vendo por aí, que na verdade estão em tendência de baixa. Hoje, de acordo com o RSI, né, se nós olharmos o RSI, ela já está numa fase boa de realização, não de compra, mas vale a pena ficar de olho nessa moeda aqui em quedas que ela possa ter, voltando para regiões mais baratas dentro do RSI, aí sim talvez valha a pena aportar um pouquinho ou até migrar de narrativa, né? Trocar moedas de uma outra narrativa que você tenha por moedas como essas daqui que eu mencionei. Agora falando de moedas menores, com valores de mercado bem menor, e que essa daqui é uma concorrente da própria Virtual, é a Mates. Ela também é de infraestrutura de agente de IA, bem pequena, você não vai encontrar em corretoras centralizadas, vai ter que saber utilizar o DeFi, e ela tem lá dentro da Raydium, que é uma corretora descentralizada da rede Solana. Não necessariamente ela será melhor do que a Virtuals, mas é uma moeda que tem valor de mercado baixo e você pode ter uma grande assimetria de retorno nela. Lembrando que nada do que eu estou mostrando é uma recomendação de investimento, você tem que tomar a sua própria decisão e ver o que faz sentido de acordo com o seu perfil de risco. Só estou falando aquilo que eu estou olhando agora, ou estou comprando, ou estou vendendo e trocando. Agora, sobre algumas outras moedas que podem se beneficiar com essa posse do Trump. Temos a Link, que é uma moeda já de valor de mercado maior. É um daqueles tipos de moeda de utilidade, né? Pode ser muito beneficiada com a posse do Trump e essa mudança do Gary Gensler. Então, por mais que ela esteja fazendo uma tendência de baixa aqui, né? Criando topos cada vez mais baixos, talvez essa moeda ainda vale a pena manter em carteira se você tolerar riscos de quedas maiores, né? Com a Link tendo quedas um pouco maiores. Ela ainda não se recuperou da sua queda, ela ainda não está fazendo um padrão de alta, ela na verdade está fazendo apenas um pullback, aparentemente para continuar caindo no futuro. Mas no dia 20, né? Pós dia 20, pode ser que ela ainda entregue mais altas, porque a Link acaba se beneficiando de várias coisas e questões da regulamentação do mercado cripto. Outra moeda muito parecida com o Link nesse sentido de utilidade, que pode se beneficiar com a posse do Trump, é a própria Solana. Ela segue fazendo um padrão de baixa, inclusive ela está dentro deste canal de baixa, ela está tentando sair do canal de baixa agora, mas pode ser apenas um falso rompimento para ela voltar para o canal de baixo e continuar fazendo esse movimento aqui, caindo aos poucos e ao longo do tempo. Se você olhar aqui mais abaixo, eu tenho alguns alvos, né, que só faria sentido comprar Solana se ela voltasse para esses alvos, então por isso que eu não estou aportando em Solana, estou apenas segurando a minha posição. Depois do dia 20, eu vou tomar a decisão se eu vou realmente continuar segurando Solana ou se eu já vou trocar a Solana por Bitcoin. Nesse caso, eu não vou trocar Solana por caixa, eu só trocaria ela por Bitcoin. Por que eu vou fazer isso? Porque se nós pegarmos o gráfico de Solana contra o Bitcoin, podemos ver que ela está relativamente lateral contra o próprio Bitcoin. Então, faz mais sentido pelo risco e retorno manter o Bitcoin do que Solana nesse cenário. Agora, outras moedas, né, que eu sei que muitas pessoas perguntaram nas últimas lives, né, do que eu tinha falado sobre elas. Por exemplo, a Render ela até teve essa recuperação, ela ainda está dentro de uma narrativa relativamente positiva, só que eu já acredito que faça mais sentido, ao invés de segurar Render, ter mais agente de IA do que a própria Render. Moedas como, por exemplo, a Pendle, ela segue respirando por aparelhos, ela está no seu último suporte ali, os 3,4 dólares, e eu procuraria, né, nestes pullbacks que a Pendle está fazendo, trocar por pelo menos caixa ou por Bitcoin e não seguraria essa moeda aqui, porque sinceramente ela já está praticamente um bear market aqui. Então aproveitem esses pullbacks e recuperações para sair desse tipo de moeda. Outra moeda que muita gente perguntou era essa daqui, ó, a STX. Também, igual a Pendle, está praticamente um bear market, não vale a pena ficar segurando. Nesses pullbacks vale a pena sair e trocar por outras moedas ou narrativas ou até mesmo caixa ou Bitcoin. Sobre a Raydium, ela também está lateral, no caso dela ela não está em uma tendência de baixa, na verdade ela está praticamente no mesmo padrão do Bitcoin, lateralizada aqui, ó, num padrão mais lateral. Se a Solana ela voltar a corrigir e cair naquele canal de baixa, a Raydium também voltará a corrigir. Então, por enquanto, ela não está em contexto de alta, está só lateral. Então, só concluindo aqui do porquê eu estou adotando uma posição de maior proteção na carteira, é porque basicamente eu tenho aqui
mais ou menos 12% em caixa. Ou seja, como o meu ideal de caixa é ter pelo menos 20% e nós ainda podemos ter aquelas correções que eu mencionei, eu quero ter bastante caixa para poder comprar barato o máximo possível. Uma futura correção que pode ainda levar algumas semanas, meses, não sei, não dá para saber. Então este é o meu posicionamento de acordo com o meu perfil de risco e também com o que eu já tenho na minha carteira. Estou basicamente focando em aumentar Bitcoin e aumentar caixa e reduzir aí a exposição em algumas altcoins e trocar por outras, né, principalmente de agentes de IA e DeFi. Já deixa aqui nos comentários o que você acha que vai acontecer daqui para frente. Esperamos pelo dia 20, a posse do Trump pode ser um catalisador de alta, mas não necessariamente vamos continuar subindo infinitamente, ainda podemos ter aquela correção que eu mencionei. Lembre-se, também não opere de acordo com o FOMO, com medo de ficar de fora de uma tendência de alta ou de queda. Sempre tenha a sua carteira de forma estruturada para você não se expor muito em altcoins e também não ficar muito em caixa, né, achando que o mundo vai acabar no próximo dia. Então agora dou um grande abraço para você e te espero no próximo vídeo. Até lá!